Paz do Senhor, queridas irmãs. Como estão todas? Estou com saudade, muita saudade de todas vocês. Vocês são joias preciosas do meu coração. Estamos vivendo num tempo que o Senhor nos permitiu ficar um pouquinho retidas, né? Mas isso faz parte do propósito de Deus, porque a palavra do Senhor diz que nada acontece sem a permissão do Senhor. Mas sobre tudo isso, o Senhor está no controle, né? O Senhor não tem nos desamparado, o Senhor não tem nos deixado sem resposta das nossas orações, porque Ele tem cuidado de nós. Nesse momento que o mundo está vivendo um mundo de turbulência, de contaminação, nós estamos guardadas pelo Senhor. Os nossos lares estão protegidos, os umbrais das nossas portas estão protegidas com o sangue do Cordeiro aspergido. Aleluia! E nós podemos glorificar ao Senhor. Quero trazer uma palavra para as irmãs que se encontram no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, e a partir do versículo 24, que nos diz: E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Mas logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu trago, irmãs, esta palavra hoje para as irmãs, porque nós estamos vivendo nesse mar turbulento hoje. Estamos vivendo numa tempestade, não no mar da Galileia, mas uma tempestade física, uma tempestade mental, uma tempestade emocional, uma tempestade de notícias ruins, uma tempestade de falta de ânimo, de falta de força, uma tempestade de palavras que trazem à nossa mente uma revolução de medo, de sermos incapazes. E esta eu acho que é a pior tempestade, foi pior do que os discípulos passaram aqui no Mar da Galileia. Mas quando eles passaram essa tempestade, foi uma permissão de Deus para provar a fé deles. E quando o barco estava lá no meio do mar, diz a palavra do Senhor, que ele começou a ser açoitado pelas ondas. E o vento era contrário ao barco. Então, eles estavam indo para um lado e o vento queria levar eles para outro lado. E isso era de noite, eles estavam já andando durante a noite. E a Bíblia diz assim que na quarta vigília da noite, a Bíblia quer dizer que entre as 3 e as 6 horas da manhã, mais ou menos, eles estavam nessa luta no mar, nessa tempestade. E quando eles estavam nessa tempestade, nesta hora, Jesus foi ter com eles. E quando eles viram de longe, eles disseram: é um fantasma que vem vindo, além de uma tempestade, agora um fantasma. E quando Jesus viu que eles acharam que era um fantasma, aleluia,
Os discípulos gritaram com medo, é um fantasma. Mas quando Jesus ouviu que os discípulos gritaram com medo, Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Não temais. Sou eu, Jesus, que estou aqui indo ao encontro de vocês. E Pedro disse para Jesus: se és tu, Senhor, me manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Eu também quero caminhar por cima das águas no meio dessa tempestade. E Jesus disse para Pedro: venha. E Pedro saiu do barco, porque Pedro era valente. Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele era bravo, mas ele era valente. E quando Jesus disse: Pedro, venha, Pedro desceu do barco. Eu imagino que os outros discípulos disseram: não vai, Pedro, tu vai morrer, tá tempestade. Mas Pedro focou na palavra de Jesus: venha. Pedro acreditou na palavra de Jesus e desceu do barco e caminhou por cima das águas. Quando ele ia caminhando por cima das águas, ele começou a sentir o vento muito forte. O vento começou a bater, aquele vento da tempestade. E Pedro ficou com medo daquele vento. E Pedro esqueceu que ele estava caminhando sob a palavra de Jesus. E quando Pedro tirou o foco da palavra que Jesus tinha dito: venha, ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele lembrou de novo em que palavra ele estava firmado. Ele gritou: socorre-me, Jesus, socorre-me. Ele gritou e Jesus pegou Pedro pela mão. Eu acredito que Jesus já estava próximo de Pedro. E quando Jesus pegou Pedro pela mão, eu acredito que Pedro continuou caminhando por cima das águas com Jesus, no meio daquela tempestade, naquele vento impetuoso que estava. Aleluia! E quando eles chegaram no barco, diz a palavra, aleluia, que quando eles chegaram, aleluia, no barco, o vento se acalmou. Porque eu acredito que aonde Jesus vinha caminhando, as águas já vinham ficando calmas. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Jesus disse para eles: por que vocês tiveram medo, homens de pouca fé? Por que temeram? Eu estava vindo no socorro de vocês. Irmãs, e nós estamos vivendo nessa tempestade hoje. Mas nós não podemos tirar o foco daquilo que Jesus disse para nós. Quando Deus disse: eu estarei com vocês. Vocês não se turbem o vosso coração. Aleluia. Eu estou com vocês. Eu sou o refúgio. Eu sou a fortaleza. Aleluia, em tempos de angústia, porque ele sabia que nós ia passar por tempos de angústia, por tempestades, por momentos difíceis. Quantos momentos nós já passamos difíceis na nossa vida, e o Senhor, ele sempre esteve conosco. Não é agora que ele vai nos abandonar. Aliás, ele tem provado para nós que ele tem cuidado de nós, porque as nossas famílias estão guardadas por Deus, a nossa casa está protegida por Deus, aleluia, a nossa igreja, os nossos irmãos estão guardados pelo Senhor. E nós temos que agradecer a Ele, aleluia, temos que agradecer a Ele por Ele ter nos cuidado até aqui. Estamos distantes fisicamente, mas nós nunca estivemos tão próximas espiritualmente como estamos nesta época agora, nesse tempo, aleluia, porque o Senhor aproximou-nos através da oração, através da comunhão, através do compartilhamento, das mensagens positivas, aleluia, palavra de incentivo uma para a outra. O Senhor nos aproximou espiritualmente, porque não adianta nós estarmos juntas fisicamente, mas não estarmos unidas num só propósito, numa só oração, num só foco, que é: Deus cuida da minha casa, da minha família, da minha igreja. Deus sara a nossa nação. Irmãs, todos nós estamos fazendo a mesma oração. Mas a palavra do Senhor disse que na vigília da noite, que é das 3 às 6 da manhã, Jesus foi ter com os discípulos, já terminando a tempestade, terminando o dia.
aleluia, à noite. Quando a noite estava acabando, Jesus chegou. E nós estamos, eu não sei em que parte dessa noite nós estamos. Se nós estamos no início, no meio, estamos no fim. Mas o que eu sei é que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E nós estamos seguras por Ele. O Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não tem deixado nossas vidas. Aleluia. E eu tenho certeza, irmãs, que o Senhor vai estar cuidando de nós. E essa tempestade vai passar. Aleluia. O mundo pode estar num turbilhão de tempestade, mas se o Senhor estiver conosco em nosso barco, a tempestade para nós vai calmar e nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmãs, que a nossa nação, o nosso Brasil, ele está nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Nunca na vida, nunca em todo esse tempo, eu tenho 49 anos, eu nunca vi um presidente de uma nação ajoelhado, prostrado, adorando ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. E hoje à noite, numa entrevista, o presidente declarou que ele vai decretar um dia de jejum, aleluia, pelo nosso país. Quando que isso aconteceu? A fúria de Satanás é tão grande, porque esta guerra é uma guerra espiritual, irmãs, não é uma guerra física. Esse vírus não é nada pela guerra espiritual que está acontecendo, e muitos não estão vendo, muitos não estão notando, aleluia, que o vírus é apenas uma forma de tormento para as pessoas. A mídia, ela está deixando as pessoas atormentadas, medrosas, acuadas, aleluia. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus não nos desampara em nenhum tipo de tempestade. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, e eu tenho certeza que Ele está comigo, Ele está contigo, aonde nós estivermos, e nós podemos levar esta palavra para as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão tristes, as pessoas que não sabem mais o que fazer, aleluia. O Senhor nunca deixou um justo desamparado, o Senhor nunca deixou a descendência desse justo mendigar o pão. Não se preocupe, não vai faltar nada para você. O Senhor é o Senhor da providência, Ele é o Senhor Jiré, Ele providencia, Ele é o Senhor Rafá, Ele cura, aleluia. Ele é o Senhor Shalom, o Senhor da paz. Não se preocupem, porque o nosso Deus está no controle desta situação. O que nós devemos fazer é nos prostrar aos pés do Senhor e orar e clamar, aleluia, em tempo e fora de tempo, para que as nossas vidas, nossas famílias, o nosso país seja guardado pelo Senhor de tudo isso que o inimigo projetou no inferno para destruir a nossa nação, destruir a nossa igreja, destruir a nossa família, seja derrotada em nome de Jesus. Nós decretamos falência do inferno, falência dessa tempestade em nome de Jesus. Irmãs, fiquem na paz do Senhor. Tenham um final de semana abençoado. Domingo das 9 às 10 horas da manhã vamos estar orando, aleluia. Vamos levar o nosso país, o nosso governo aos pés do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor entrará em providência na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa